Hoje é dia de falar sobre lixo. Na verdade, é onde a gente coloca o lixo. Hoje é dia da gente falar sobre o abrigo de resíduos para serviços de saúde, mais precisamente da RDC número 222 de 2018. Eu não achei nenhum vídeo completo aqui no YouTube, então... Pessoal, o tópico de hoje vai explorar bastante a RDC 222 de 2018, que vale para todo o Brasil. Mas essa norma não é válida só para serviços de saúde, viu? Ela também vale para serviços de assistência a animais, para serviços de beleza, como é o caso de barbearias, como é o caso de salões de estética, de estúdios de tatuagem e piercing, também para funerárias, para necrotérios e inclusive para distribuidoras de medicamentos. E aqui vai um aviso importante. Se o estabelecimento, por mais que seja de saúde, não gere resíduos de serviços de saúde, ele não precisa atender essa norma. É o caso, por exemplo, de consultórios de psicologia. Essa legislação fala principalmente do Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde, conhecido como PGR-SS. Como essa não é a temática central aqui do canal, eu vou acabar abordando alguns artigos específicos que falam sobre sua infraestrutura. Primeiramente, a gente tem que entender, junto ao serviço, quais os tipos de resíduos que ele gera ou vai gerar. E aí a gente vai classificar ele em 5 tipos, nas letras de A até E. Os resíduos do grupo A, também chamados de lixo contaminado, são aqueles que possuem agentes biológicos com risco de infecção. Os resíduos do grupo B são os de produtos químicos que possuem alguma periculosidade, ou à saúde ou ao meio ambiente. Eles vão ser geralmente tóxicos, corrosíveis, inflamáveis, dentre outros. Já o grupo C é para rejeitos radioativos. O grupo D é para lixo comum, que pode também ser dividido em lixo reciclável. Já o grupo E é para os materiais perfuro-cortantes e escarificantes, que seriam, por exemplo, as lâminas de barbear, as agulhas, as ampolas de vidro quebradas, dentre muitos outros, sejam eles contaminados ou não. É imprescindível saber qual é o tipo de resíduo que é gerado, porque ele vai definir qual é a estrutura que a gente vai precisar. E caminhando nesse assunto, a gente precisa falar dos 2 tipos possíveis de abrigo, o temporário e o externo. No temporário, os resíduos ficam por tempo curto e determinado, dentro dos carrinhos ou coletores. Eles são necessários em estabelecimentos maiores, como é o caso de grandes clínicas, de UBSs, de pronto atendimentos e de hospitais, sendo que eles só podem existir se estiverem previstos no PGR-SS do estabelecimento. Esse abrigo temporário pode constituir uma sala única, conforme o número e o tamanho dos carrinhos e coletores, ou ainda pode ser adicionado à sala de utilidades, também conhecida como expurgo, acrescentando 2 metros quadrados para essa sala. Os pisos e paredes desse abrigo temporário devem ser resistentes à lavagem e impermeáveis. Além disso, esse abrigo vai precisar dispor de um ponto de luz no teto, de uma tomada alta, de um ponto de água e também de ralo escamoteável, para poder fazer a higienização do abrigo. Se você tiver uma abertura ao exterior para a ventilação desse abrigo, você não pode esquecer das telas para fazer a proteção para a entrada de insetos e outros animais sinantrópicos. É importante ressaltar que o resíduo só vai poder ficar nesse abrigo até ser retirado e levado para o abrigo externo. Já o abrigo externo é o ambiente de caráter exclusivo e obrigatório, onde esse resíduo vai ficar armazenado até que venha alguém destinar esse resíduo, como é o caso das empresas que fazem a coleta ou da prefeitura, dependendo da cidade. É aí que vai ser muito importante as informações prestadas pelo serviço, principalmente no que tange ao tipo de resíduo que é gerado e as suas quantidades. Com essas informações, você vai dimensionar os espaços, box por box, para cada tipo de resíduo, conforme a falha de uma coleta regular. Por exemplo, caso a empresa que venha coletar esse resíduo venha uma vez por semana, o dimensionamento de cada espaço vai ser para 2 semanas. Esse abrigo vai estar dividido no mínimo 2 ambientes, separados por uma barreira física. Um desses ambientes vai abrigar o resíduo do grupo A, de lixo contaminado, sendo que ele também pode abrigar os resíduos do grupo E. Já o segundo ambiente vai servir para os lixos do tipo comum, que são do grupo D. Lembro e ressalto, é no mínimo 2 ambientes. Você pode prever mais ambientes, inclusive separar os perfuro-cortantes dos resíduos do grupo A, mas também se você produzir outros resíduos dos grupos B e C, é aí que você vai fazer a divisão.
Os revestimentos de piso, parede, condições de iluminação e ponto de água e ralo vão continuar sendo os mesmos, porém aqui a ventilação é obrigatória, então você vai ter que prever uma janela, sem se esquecer da tela, viu? As portas dos abrigos devem sempre abrir para fora e não possuir frestas no seu entorno. Além disso, a gente tem que prever canaletas que consigam conduzir a água quando a gente fizer a lavagem das coletoras, por exemplo, para um esgoto. E tem que ter uma especial atenção quando os serviços gerarem resíduos contaminados de fácil putrefação, como é o caso de animais ou de placentas. Nesse caso, se esse serviço for abrigar esse resíduo por mais de 24 horas, você deve pensar em algum sistema para refrigeração ou congelamento. Junto a esse abrigo externo de resíduos, você vai precisar prever uma área coberta, também com ponto de água e com canaletas que conduzam até um ralo, para você poder fazer a higienização das coletoras fora do abrigo. Tu ainda pode prever uma área coberta para poder fazer a pesagem desses resíduos. Ainda que a norma traga que o abrigo de resíduos deva ser uma área restrita, ele tem que ter um fluxo facilitado para a chegada do caminhão que vier fazer a coleta desse resíduo. Se o serviço também produzir resíduos químicos do grupo B, você ainda vai ter que estudar sobre a incompatibilidade química entre esses produtos. Pode ser que você precise prever mais boxes separando esses químicos. Nesse caso, o serviço vai acabar tendo que te auxiliar nessa informação. E cuidado, se tiver algum líquido com risco de poder escorrer, você também tem que prever alguma maneira de conter ele, com canaletas que conduzam ele para um destino adequado. E, além disso, os resíduos químicos ainda podem apresentar alguns riscos extras. Para isso, tenha especial cuidado no combate ao incêndio e na sua instalação elétrica. E se além do abrigo temporário e do abrigo externo, tu estiver auxiliando o estabelecimento em outras questões, aqui vão algumas dicas extras. As lixeiras devem ser sempre com pedal, para poder evitar o contato do profissional com o lixo. Já as caixas de pérfuro cortante têm que ser previstas a uma certa altura, com que o profissional não tenha o risco de poder se perfurar ou se escarificar quando estiver descartando. Para isso, geralmente se posicionam eles sobre bancadas ou até em apoios com mãos francesas diretamente na parede. Olha, sobre a infraestrutura de abrigos de resíduos, eu acho que as informações mais importantes eu trouxe aqui no vídeo. Se tu continuar com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Se tu gostou do vídeo, curte ele, por favor. E qualquer coisa, compartilha com amigos que estejam precisando desse conhecimento. Então é isso. Tchau!